Então, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui um debate que se faz de grande importância para a sociedade brasileira. Né? A gente vive num momento de uma conjuntura política nacional que é muito importante para nós que somos conservadores, de um pensamento mais de direita. É importante se atualizar e saber como é que vai atuar nessa realidade aí. Então, a gente vive nessa crise política, né? O PT estando aí há 12 anos no poder, né? Há quatro mandatos, e as forças conservadoras que são contra o PT, que atuam contra o comunismo, né? Contra esse avanço progressistas, elas praticamente foram minadas, elas foram caladas e não tinham uma atuação forte. Por outro lado, o PT tinha aí vários outros partidos, né? O PSDB, o PSB, o, o PDT, né? o PCdoB, e os partidos radicais, como o PSOL e tudo mais, atuando ali ao lado deles, empregando a sua ideologia comunista, o seu desenvolvimento desse pensamento do gramsciano, né? Da escola de Frankfurt, de Lukács. Então, essa política tem avançado e os conservadores tinham recuado e não tinham se desenvolvido de uma forma plena. Por outro lado, a oposição ao PT era uma pseudo-oposição, na verdade, não são partidos de fato de direita, mas partidos social-liberais, progressistas, social-democratas, que atuam de forma diferente do PT, mas que não são de fato um partido de direita. Então essa é a configuração mais ou menos do cenário político. Né? Mas mesmo assim existia uma força política conservadora que atuava na sociedade no Congresso Nacional, né? A bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada militar. Então são bancadas que se reuniam para poder lutar politicamente por pautas que seriam mais conservadoras. Mas é preciso entender que essas bancadas não produzem um pensamento conservador, um pensamento de direita. Na verdade, elas apenas atuam com pautas que são conservadoras. Né? Então, elas só atuam na prática, diferente do que é o PT, por exemplo. O PT atuou teoricamente com o PSDB, com o PSB e outros partidos. Tem uma teoria que faz com que esses partidos trabalhem. Né? E a bancada evangélica não, um aglomerado de pessoas com algumas coisas em comuns. A bancada evangélica, por exemplo, vai lutar contra o aborto, o casamento gay, a intervenção do Estado na igreja, que são pautas de direito. A bancada ruralista vai tentar combater essa entrada do Estado nas áreas rurais com os direitos trabalhistas que minam as antigas relações rurais, né, que não conseguem sobreviver tendo essa arbitragem dos direitos trabalhistas e acabam tirando os camponeses do campo para ir para a cidade porque não conseguem mais encontrar emprego nesses locais. Os militares também, com a menor idade penal, né, com as questões mais penais, são pautas de direita, mas não existe um pensamento. Então essa foi uma conjuntura aí que fez com que a nossa direita se apagasse, né? não tivesse uma força. É claro que a gente tem alguns teóricos que são importantes, né? Mas que são praticamente ignorados e até, de certa forma, eles uma tentativa de humilhar esses teóricos, né, pela esquerda, né, nas universidades. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, você não vê falar dele de algum. Os professores de universidade estão sempre batendo nele, ridicularizando, mangando, e nenhum deles lê a literatura do Olavo. Né? E existem outros também que fazem também esse trabalho, principalmente o Olavo. Mas o pensamento direito foi um pensamento muito frágil, que não tinha esses teóricos como tem. Você vê o PT, quantas pessoas escrevem artigos, né? Você vê a revista Fórum, a Carta Capital, todos aqueles teóricos ali, escritores de livros, sempre produzindo um pensamento de esquerda, e o da direita não tinha isso, né? Era mais movido por um sentimento. Então, apesar dessa incapacidade teórica de combater esse pensamento de esquerda, essa força conservadora conseguiu emergir agora há pouco tempo, né?
depois desse quase 12 anos do PT no poder. Essas forças elas cresceram praticamente com as próprias pautas da esquerda. O Brasil estava tão ideologizado com o pensamento de direita que a direita ia para a rua pedindo mais esquerda. Então foi nas passeadas de 12 de junho, né, de 2013, na verdade. Essas passeatas eram contra o governo, né, mas eram puxados o partido de esquerda, muitos anarquistas e tal, e que na verdade era mais uma orquestração da esquerda para poder aprovar a reforma política. E por ser contra o governo, muitas pessoas conservadoras de direita iam para combater o governo. Então, esse momento foi importante para que as forças conservadoras ganhassem esse suspiro a mais. Então, foi um erro das esquerdas, né, em querer fazer isso com o pensamento de avançar com o socialismo, né, e acabaram dando força para a direita. A direita foi para a rua pedindo mais socialismo, né, ela não tinha essa consciência do que está acontecendo. A Revolução Gramsciana estava tão forte na cabeça dessas pessoas, elas foram para a rua pedindo mais Estado, mais educação, mais intervenção do Estado na vida das pessoas. Mas, mesmo com tudo isso, elas conseguiram se fortalecer. E aos poucos a gente fomos vendo aí aquelas passeadas pela intervenção, que saiu com poucas pessoas e que foi ridicularizado. Foi aparecendo aí Olavo de Carvalho, que começou a ser apresentado nas redes sociais. E aí agora desembocou com o dia 12 agora, com aquela grande passeata, e também no dia 15 passado agora, que também foi uma grande passeata pelo impeachment e pela intervenção militar. Não, e essas passeadas, elas se dão de forma praticamente autônoma. Não existe um partido organizado, né? Apesar do PT fazer essas denúncias aí de que é o PSDB que está orquestrando, a Globo que está orquestrando, essa não é a verdade. Então existe algum movimento pequeno que estão ali nascendo, né, praticamente nas redes sociais e articulando, né, o Movimento Brasil Livre, o Direita Pernambuco, aqui no caso em Pernambuco, o Revoltados Online, que fazem o seu trabalho e acabam puxando essas passeatas aí, mas de forma muito autônoma, né? O que acontece totalmente ao contrário quando as movimentações são de esquerda. Você vê claramente que existem forças ali, ó, é o MST, é a CUT, é a UNE, é o PCdoB, é o EP, é o PT, estão ali aquelas bandeiras, o PSOL, o PSTU, estão ali aparecendo, né? Essas manifestações foram do impeachment agora foram autênticas, as pessoas saíam às ruas com aquele sentimento de tirar essas políticas aí do PT. Então essa é mais ou menos essa situação, uma emergência das forças conservadoras, né, tentando salvar a nossa nação desse estrago cultural, do estrago dos nossos valores, da destruição da família que vem ocorrendo de forma paulatina. Essa crise, ela também desemboca no Congresso Nacional. A gente viu uma eleição aí onde o Congresso Nacional se tornou extremamente conservador, né? O PT perdeu vários deputados, outros partidos também perderam, e vemos crescer essas bancadas mais conservadoras. Para esses movimentos de direita, isso pode parecer uma vitória, e aí a gente acaba muitas vezes baixando a guarda. Mas é preciso compreender a nossa situação, que é essa, de não existir de fato um pensamento organizado, um partido organizado, e somos guiados por pautas, somos guiados por alguns elementos de direita. Então o PT hoje ele se encontra numa posição de desespero, né? Cedeu aí o poder o Michel Temer, o Michel Temer na prática é quem vem atuando em vez da Dilma Rousseff, justamente porque a Dilma não tem coragem de aparecer, de dar as caras, de atuar. E faz isso também poder esfriar essas mobilizações, mostrar que ela não é ela que está atuando. No Congresso Nacional quem manda é o Eduardo Cunha, né, que diz que não vai colocar protocolar o impeachment, não vai aceitar, teve uma conversa com o Dilma e disse que não vai aceitar, então é uma oposição que na prática é uma oposição branca,
o Renan Calheiros também é do PMDB, então o poder está na mão do PMDB, né? Não está na mão do PT hoje, né? De fato. E o próprio Ministério, você vê também que existe uma composição que não seria aquela composição que o PT gostaria que fosse. Por exemplo, o Levi, com aquele plano ali econômico no Ministério da Fazenda, que está que está sofrendo reclamações aí da própria esquerda, do próprio PT. Então, essa é a situação mais ou menos aí no Congresso Nacional. A Dilma e o PT entendem que o poder é mais importante do que a atuação política, né? Então, você vê, por exemplo, o Collor ele renunciou diante daquela pressão social. A Dilma resiste, né? Mesmo diante de toda essa pressão que teve no dia 15 e agora no dia 12, né, que vem crescendo, ela resiste, ela quer continuar ali, ela não pede, não renuncia, né, que seria o mais conveniente para ela mesma se ela quisesse se candidatar novamente. Porém, para que ela possa fazer a transformação cultural, a revolução cultural, elas precisam estar no poder. Então, hoje, elas vão fazer essa orquestração de que está ali recuando e fazer com que as forças conservadoras recuem com aquela autoconfiança de que estão vencendo a luta. Mas, em pouco tempo, eles vão novamente tomar as forças, né, vão aparecer de forma radicalizada. As próprias teses do PT, do 5º Congresso agora, apresentaram isso. Disseram que a ideia não é ficar recuando, mas radicalizar. A ideia é colocar as pautas radicais, mesmo sabendo que vai perder no Congresso Nacional. Tem que ter um conflito social, fazer com que as pessoas emocionalmente se comovam com o PT por estar sendo derrotado no Congresso Nacional, com aquelas propostas que vão chamar de populares, querer aprovar o plebiscito para ter a reforma política e tudo mais, a paridade de gênero no Congresso Nacional. Então, na verdade, o PT vai só esperar algum momento para poder colocar essas pautas de uma forma mais eficaz, né, radicalizar o processo. Então, para a gente cabe aí esse entendimento. E a gente precisa também entender o papel importante aí da oposição, né, da oposição. Então, quem é a oposição hoje? Hoje a oposição é o PSDB, né, o Aécio Neves. Ele é a oposição. Não, precisa da oposição, porque esses partidos não são partidos conservadores de direita. Né? O PSDB é um partido que defende várias pautas de esquerda, né? É social-democrata, tem um pensamento que comunga com várias coisas do feminismo, do gaysismo, né? Com vários pensamentos progressistas, então, na verdade, é uma oposição branca. Né? No entanto, por ser de oposição, ele vai ter que estar por cima dessa onda conservadora que está crescendo. Não na rua, né? Mas no Congresso Nacional. Aquelas bancadas ali, ele vai ter que se apresentar como o chefe daquela oposição. A gente precisa entender que ele vai ser importante nesse momento como oposição, né? Fazendo aquela atuação ali contra Dilma. Mas a gente não pode ter a ilusão de que ele realmente representa essa força aí mais conservadora, que vai impedir essa revolução cultural do nosso país. Assim como vários que estão ali no Congresso Nacional, que são, inclusive, a bancada evangélica, dessas bancadas mais conservadoras, também não nos representam. Mas temos que ter uma certa credibilidade a ele, pelo menos nesse momento, nessa luta. O PSDB teve uma certa resistência a protocolar impeachment, né, e agora diz que é protocolar depois que teve a questão da pedalada fiscal. Né, então, eles começaram a dizer que vão fazer a protocolação e pedir o impeachment. Né, o Aécio Neves declarou que não ia para a rua no dia 15. E, de fato, o parlamentar que tem ido para a rua é o Bolsonaro. Né, esse, de fato, está representando a direita mais conservadora. E que inclusive pensa em se candidatar, quer dizer, já está se candidatando aí, fazendo as suas campanhas para presidente, né, nas próximas eleições aí presidenciais. Então, para a gente cabe isso, né, compreender que essa força trabalha no Congresso Nacional e que a gente, de certa forma, tem que apoiar ela, né, mas muito criticamente, de forma muito crítica. E que a gente precisa, né, nessa base, né, além de não parar nesses movimentos, sair mais para as ruas, né, continuar com essas mobilizações, compreender que a esquerda está extremamente mobilizada, né, que ela agora vai, com certeza, juntar esforços. Então, todos os partidos que estavam ali separados vão querer
se juntar para combater essas forças emergentes de direita. Então, se a gente continuar trabalhando com essa certa autogestão mesmo, vamos ser derrotados facilmente. É necessário que a gente também tenha uma organização mais eficaz, com intelectuais, com pessoas que organizem e digam como a gente deve proceder, com estudos profundos da nossa realidade. Então, se a gente tiver essa atuação mais consciente, então a gente não vai protelar o comunismo como a gente tem feito hoje. O que a gente tem feito é protelar o comunismo. A gente vai, de fato, dissolver essa ideologia e acabar com ela. Então a gente tem um medo de colocar a ideologia conservadora de direita na sociedade, né, sempre protocolando o comunismo. A gente está sempre derrubando o comunismo, mas com pauta de esquerda, né, e aí faz o comunismo depois voltar. A gente precisa levar uma politização, uma moralização da sociedade, para que de fato ocorra essa dissolução dessa ideologia. Não vamos mais ficar protelando esse pensamento, o comunismo. É isso que a gente tem feito. Então a gente faz esse chamado aí para a gente ter mais essa organização, ter mais esse trabalho de consciência, de promover cursos, sobre conservadorismo, sobre pensamento de direita, fazer essa conscientização e compreender que a gente não pode estar saindo das ruas nesse momento, continuar indo para as ruas e fortalecer essas mobilizações para enfraquecer essa esquerda que está aí. Se é impeachment, se é intervenção militar, por enquanto essa não é a questão mais importante. O mais importante é enfraquecer, pelo menos ideologicamente. Então todos esses pensamentos devem comungar, indo para a rua e poder trabalhar dessa forma.